de que o não e o sim, como são coisas bem primitivas, que elas são passadas através do gosto e do desgosto, do olhar, do sentido, da mão, do gesto, da afirmativa, da negativa. Como ele não é um contexto de absorção concreta, abstrata, mas completamente concreta, porque eu nunca vou dizer um não. Eu sempre vou dizer um não. Ou um não sério, ou um não zangado, ou um não. Definitivamente não. Não quero, não vou. Um pai me perguntou numa palestra, como é que a gente começa a dizer um não? Tá, outra pergunta, né? A gente começa a dizer não a partir de quando? Não, como é que a gente diz um não? Aí a minha resposta foi taxativa, com a boca. Abre a boca e faz não. E é o único momento que a gente fica feliz quando a gente recebe um não é quando a gente, Deus me livre e guarde, tá numa situação, você vai me matar? Não. Ai, graças a Deus. Porque todas as outras são ruins. Todas as outras não são legais, são ruins. E de repente, assim, esse não e esse sim, como eu venho dizendo, como eu disse na outra resposta e como eu venho afirmando, como ele não precisa de uma carga de abstração muito forte e sim de concretização, então desde o início o bebê já absorve isso. O bebê já tem isso como um contexto de legalização. Esse não, ele dá à criança, ele starta uma coisa chamada controle inibitório. Quando ele starta o controle inibitório, que é da função executiva, ele não é lesado, ele não é afetado, apenas quando ele não é, na verdade, acionado, porque a criança é desorganizada, a criança não tem rotina, a criança não é cobrada, a criança é muito deixada ao léu, às vezes cede-se muito para ela. Então, dentro desse contexto, quando não se aciona, esse controle inibitório, ele não acontece. Então, o não ajuda o controle inibitório. E o que é o limite? De novo, limite e obediência não tem nada a ver com subjugação. Nada. Isso é para evitar exatamente comportamentos compulsivos, impulsivos, desenfreados, comportamentos inadequados, comportamentos que a gente chama sem limite de mal educados, os famosos maledes que a Cláudia Pedral fala. A síndrome do malédico, que é a síndrome do mal educado no sentido exato de que não foram acionados situações de autonomia de controle para que a criança execute isso. Essa autonomia, esse controle, independe do processo de afecção, de transtorno ou de deficiência desse cérebro. A gente pode ter uma criança, vamos lá, para o nível mais da deficiência, que seja dentro do processo às vezes me foge as coisas, que seja da deficiência mais comprometida, que é o severo. O mínimo, esse indivíduo sabe andar, pegar numa escova, pode não ter a força de escovar um dente, mas ele aprende. Ele pode não ter força de trocar muitas roupas ou de escolher as roupas, mas se você der, ele troca, ele toma um banho. Se a gente ensinar, se a gente visivelmente treinar por alguns momentos, esse cérebro, ele vai aprender. E primitivamente, ele vai entender o que é não e o que é sim. Então, respondendo a pergunta desse pai, a diferença é de que essa criança não passa para o aspecto da abstração, ele fica no concreto. E o não e o sim estão exatamente na linha desse concreto. Então é possível sim essa absorção e esse conhecimento dessa criança, dessa absorção desses dois elementos chaves na vida da gente, o não e o sim. Sendo que o não, ele é o início, né, da aplicação de todo esse processo, para a criança poder, então, começar a desenvolver, porque esse controle vai parar a criança, vai deixar que a criança atenda, e essa criança vai poder, então, desinibir situações outras para um processo de autonomia, que é o básico inicialmente, até o processo de aprendizagem, que seriam os mais leves. Eu acho que deu para entender. Se esse pai tiver dúvida, pode perguntar de novo, que eu torno a explicar. Fica a dica, hein? Claro, sim, a criança especial tem, sim, toda uma condição de ser uma criança obediente. Não e sim, são contextos muito primitivos e a criança compreende, sim, todo esse processo. Fica a dica, hein?